Quando a gente vai, então, começar a montar um planejamento de disaster recovery, tem uma sigla que a gente utiliza, que é o RTO, que significa Recovery Time Objective. Traduzindo aqui bem basicamente, significa que qual que é o seu objetivo de tempo de recuperação de desastres. Quando você vai montar um planejamento de disaster recovery, você precisa ter uma reunião com os responsáveis, né, daquela empresa, e dessa reunião vai sair a informação de quanto tempo aquela empresa ela suporta, ou seja, ela aguenta ficar sem o sistema para que você consiga recuperar ele. Vou dar um exemplo. Caiu ali às 2 da tarde o ambiente dela de banco de dados. Quanto tempo ela consegue segurar as pontas ali sem ter maiores problemas até que você possa recuperar aquele ambiente de banco de dados para ela e ela volte a utilizar o sistema? Essa informação ela é extremamente importante porque é através dela que você vai ter que montar uma estratégia para conseguir recuperar o ambiente antes que ultrapasse esse tempo que a empresa consegue suportar ali sem utilização do sistema. Digamos que a empresa, então, que nós estamos usando como exemplo aqui, ela diz que ela consegue ficar sem a aplicação dela principal ali para utilização por no máximo 2 horas. Então, ou seja, se o ambiente parou às 14, ela consegue ficar no máximo até às 16 horas daquele dia sem usar o sistema. Passando desse tempo, ela já vai começar a ter prejuízos muito grandes e vai ficar bem complicada a situação para ela. Então, nós, como DBAs, precisamos traçar ali uma estratégia para que em menos de 2 horas a gente consiga recuperar esse banco de dados, esse ambiente de banco de dados por completo e o cliente então possa voltar a se conectar na aplicação e utilizar o sistema normalmente como ele utilizava antes. E aí, quando a gente define esse tempo máximo que o cliente consegue ficar, que é o RTO, nós temos alguns níveis que nós podemos classificar assim de disaster recovery, de planejamento de disaster recovery. Começando do nível mais básico até os níveis onde te dá a possibilidade de recuperar esse ambiente com um tempo muito mais aceitável, como por exemplo esse de 2 horas que o cliente comentou. Imagina só o seguinte cenário. Você tem como DBA a política de backup, que gera os arquivos de backup do banco de dados, porém ele gera esses arquivos em um disco que está dentro do próprio servidor que está o banco de dados oficial. Se esse servidor for perdido por completo, o que vai acontecer? Você tem os backups, porém os seus backups eles estão dentro do mesmo servidor onde está o banco oficial. Resumindo, você perdeu o seu banco oficial e perdeu também junto com ele o seu backup. De nada adiantou você ter o seu backup ali funcionando. Então, o primeiro nível de recuperação de desastres que o DBA pode ter os backups gerados diretamente ou copiados para um local fora do servidor onde está o banco oficial. Isso pode parecer óbvio, mas vai por mim, tem muito ambiente que o óbvio acaba não sendo óbvio. Tem muito ambiente por aí que você pode pegar de SQL Server, onde os backups são gerados no mesmo servidor onde está o banco oficial e não é feito nenhum tipo de cópia desses arquivos para fora desse servidor, o que vai fazer com que perder o banco, perder o backup junto. Então, o primeiro nível que você pode ter, digamos que começando a planejar ali uma recuperação de desastres, é ter os backups do banco de dados copiados para fora do servidor. E aí imagina num cenário real, do dia a dia mesmo, onde você tem ali backups full, backups diferenciais e backups do log transacional. É importante que você, como DBA, crie uma rotina ou em conjunto com a equipe de infraestrutura do ambiente, que cuida da infra desse servidor, dessa rede, uma rotina de cópia automática desses backups para fora do servidor. Isso quando você não puder gerar direto na rede ou em um outro dispositivo esse backup. E é importante que logo que o arquivo seja gerado, se ele for gerado local, ele já seja copiado na sequência para fora do servidor. Porque pensa só, se você tem uma rotina de cópia uma vez por dia apenas de madrugada para fora do servidor desses arquivos de backup, se você gerou backups ao longo do dia de log transacional e diferenciais, de nada adianta, né? Porque ele só vai copiar esses arquivos de novo na outra madrugada. Então, se você perdeu o servidor 5 da tarde, todos os backups que você gerou de log ou diferenciais durante todo esse dia ainda não foram copiados.
Por isso é importante que esses arquivos sejam copiados para fora do servidor assim que eles são gerados. Gerou o arquivo, copia. Gerou o arquivo, copia. E aí, claro, você não vai fazer isso manualmente. Você pode criar uma rotina automática para fazer isso para você, ou então, como eu falei, combinar com a equipe de infraestrutura para fazer esse trabalho aí de cópia dos arquivos para fora. Esse é o nível mais básico e, sendo bem sincero, é obrigatório que isso exista. Né? Se o DBA, se você é um DBA SQL e não tem pelo menos uma cópia do backup fora do servidor de banco de dados, você não está fazendo um bom trabalho. Você está correndo muito risco e isso não é aconselhável em hipótese alguma. Então, primeiro nível de recuperação, backups para fora. Se perder o servidor, o que vai acontecer? Vai ter o trabalho, nesse primeiro nível, né? Você vai ter o trabalho de talvez a infra te dar um servidor novo, você vai ter que instalar o SQL nesse servidor novo, configurar ele bonitinho do jeito que ele estava anteriormente, e aí então você vai pegar esses backups que foram copiados para fora do servidor, trazer para ele de novo, restaurar o banco e liberar para o seu cliente utilizar novamente. É claro que esse primeiro nível te dá uma certa segurança, porém o tempo para se fazer isso ele ainda é bem alto. Porque pensa, vai ter que arrumar um servidor, vai ter que instalar o SQL, copiar a mídia do SQL para lá. Onde que está a mídia? Ninguém sabe. Sabe quando está aquela confusão, aquele desespero que as coisas estão dando errado? É por isso que é importante você ter um plano de recuperação de desastres. Você vai saber exatamente onde está tudo o que você precisa e qual passo você tem que executar primeiro e assim por diante. Mas nesse caso, onde você tem apenas o backup copiado para fora, que é o primeiro nível que você pode ter de um disaster recovery, de uma solução para recuperação de desastres, o tempo de conseguir uma máquina, o tempo de instalar, de configurar, de copiar o backup, de restaurar o backup, de disponibilizar, pode ser de horas. E se dependendo do tamanho da base, pode levar dias para se fazer tudo isso. Ainda mais se a empresa nem tiver um servidor reserva ali para que você possa já de cara começar a atuar nele.